Então agora essa aula está sendo gravada e transmitida ao vivo online. Vou compartilhar um vídeo com vocês agora também. Chega mais. O vídeo desse professor aí. Esse cara aí, enjoado. Então, meus lindões, o vídeo rola aí uns 7 minutos. Não, aqui no caso tá 13, tá? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos conteúdos. Eu vou dar uma relembrada na última aula e a sequência do raciocínio nesse momento. Então, para você acompanhar essa aula, você pode abrir na página 2, na aula 7. A sequência de apresentação do conteúdo aqui está diferente da sequência de apresentação do positivo, tá? Mas é só por fins didáticos. Eu acho mais interessante a gente aprender com essa sequência aqui. Beleza, Lindões? Então, vamos lá. Eu vou dar uma relembrada na última aula, que é a sequência do raciocínio é importante para a gente nesse momento. Então, para você acompanhar essa aula, você pode abrir na página 2, na aula 7. A sequência de apresentação do conteúdo aqui está diferente da sequência de apresentação do sua apostila, tá? Mas é só por fins didáticos. Eu acho mais interessante a gente aprender com essa sequência aqui. Beleza, lindões? Então vamos lá. Na última aula nós falamos da pressão causada por um fluido em repouso, tá? E aí partimos dessa ideia de que pressão era força sobre ar, enfim, fizemos assim um montão de manipulação de fórmulas e chegamos nessa formulinha aqui. Se você quiser lembrar, ver como é que a gente chegou nessa formulinha, você pode assistir a videoaula da atividade anterior, certo? Essa atividade, essa formulinha aqui é conhecida como o teorema de Steven, tá? Ela fala para a gente que a pressão causada por um fluido, né, o objetivo nosso aqui era determinar qual era a pressão causada nesses dois pontos, devido a essa massa de fluido que está em cima dos dois pontos, né? Então, nós chegamos à conclusão de que essa pressão ela dependia da densidade, ou seja, do tipo de fluido, então o campo gravitacional naquele lugar e a altura, né, de fluido em cima do ponto. Então, a altura aqui representada pela letra H, tá? E aí nós falamos das aplicações, enfim. E aí eu vou prosseguir a partir daquela ideia ali. Bom, quem começou a escrever aquilo foi o tal do Steven. Então ele elaborou aquela formuleta, e aí a partir daquela fórmula ele chegou num determinado enunciado. Ele falou assim, ó, pontos de mesma altura em um mesmo fluido estão sob mesma pressão, tá? Só acertar esse equívoco aqui, pronto, assim. Bom, olha só, o que está aqui nesse desenho? Eu botei dois recipientes diferentes, com formatos diferentes, certo? Aí a gente vai pensar o seguinte, bom, esse ponto aqui e esse ponto estão à mesma altura, beleza? Em termos de profundidade.
E aqui em cima eu tenho a atmosfera fazendo pressão. Lá para frente nós vamos começar a falar sobre a atmosfera mais propriamente, tá? E aqui eu tenho a mesma ideia. Só que esse ponto só tem essa coluna em cima dele. Porém, segundo o teorema de Stevens, né? Porque teorema, a gente já chegou na ideia através de manipulações matemáticas, né? Aí, olha só, a pressão no ponto X vai ser igual à pressão no ponto Y. E a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque a pressão, né, causada por aquele fluido ali, pressão hidrostática, por isso pH, ela vai depender de quem? Da pressão atmosférica, que está aqui em cima, representada por esses vetores aqui, mais a pressão causada por aquela coluna que está acima daquele ponto. Beleza? Então a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Isso aqui nos leva a um tal do paradoxo. O que é o paradoxo da hidrostática? Né? Primeiro vamos definir o que é paradoxo, segundo o nosso dicionário aí em português. Paradoxo é uma aparente falta de nexo ou lógica. Por exemplo, tem uma frase de uma música da Legião Urbana que fala bem assim: já estou cheio de me sentir vazio. Né? Tem uma aparente falta de nexo aí. E aqui para nós a palavra paradoxo se refere, por exemplo, a essa ideia aqui. Então se liga aqui, ó, eu tenho um vaso comunicante, né? Beleza? Composto aí por vários recipientes, então eles se comunicam. Então dentro desse recipiente aqui tem o mesmo líquido, claro, dos vasos, né? Um líquido azul. E aí vocês vão concordar comigo que esses pontos, ó, estão à mesma profundidade. Se você passar uma régua aqui, você vai ver, ó, que eu tenho a mesma altura. Ou seja, independente da quantidade de líquido ou do formato do recipiente, a pressão causada só vai depender da pressão que eu tenho aqui em cima, né, que é a atmosférica, depois vamos discutir o que é isso, mais a coluna de fluido que está em cima daquele ponto. Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui, ó, frascos que não estão, né, comunicando entre si. Mas eles têm formatos diferentes, porém são preenchidos pelo mesmo fluido. Aí que a gente pode afirmar com certeza, baseado no teorema de Stevens, que como a altura, né, como o nível de fluido aqui é igual para todos eles, a pressão no fundo dos recipientes aqui também vai ser igual, independente da quantidade de líquido e do formato desse recipiente, beleza? Por isso a palavra aqui, paradoxo, dá uma certa, né, uma sensação de que não é verdade isso, por conta da quantidade de líquido, né? Eu tenho menos líquido, menos peso, a área de contato ele parece ser a mesma, né, para alguns recipientes, por exemplo, entre esses dois aqui, mas isso não implica em pressões diferentes, pelo contrário, vai implicar em pressões iguais, beleza? Então, ó, paradoxo da hidrostática aqui. Aí, bom, eu citei aqui para vocês, por diversas vezes, a pressão atmosférica. Tá? Eu vou fazer um apanhado aqui sobre a atmosfera e depois nós vamos falar como é que um cara chamado Toicelli chegou no valor para a pressão atmosférica. Né? Beleza? Então, olha só. A nossa atmosfera ela é composta por 5 camadas. Estão aqui as camadas representadas. Tá? Aqui nesse desenho, nesse diagrama, a escala não está sendo respeitada. Você pode perceber que daqui até aqui tem 20 quilômetros aqui escrito. Certo? E daqui, né, de 690 para 10 mil, olha só, tem um pouco acima da metade, vamos dizer assim, né? Dessa regiãozinha churada. Ou seja, a escala não está sendo respeitada aqui. Mas, enfim, não é, o objetivo aqui é a gente entender que eu tenho aqui, né, 5 camadas, tudo bem? Aí, olha só, aurora boreal, satélite já fica lá na exosfera, na mesosfera nós vamos ter um pouco aí de chuva de meteoritos, enfim, estratosfera onde são lançados balões meteorológicos, né, para poder fazer as previsões do clima, e na troposfera, onde a gente vai conseguir ali fazer nossas viagens comerciais, belezinha? Esse outro gráfico aqui da esquerda ele é um pouco diferente, esse diagrama aqui. Essa linha aqui é que mais me interessa, né, para discutir com vocês agora nesse momento. Olha só, o que essa curva aqui está nos mostrando? A temperatura, de acordo com que a gente vai subindo na atmosfera. Olha só, então eu tenho uma certa temperatura maior que zero, tá vendo aqui, ó? A parte, né, do solo. Aí eu vou subindo na atmosfera e a temperatura vai caindo. Depois ela volta a crescer na estratosfera, olha só. Depois cai de novo na mesosfera, né? Cai para temperaturas negativas, veja bem, ó, em média aí, menos 80. E depois que eu passo aí de uma determinada altitude, a temperatura vai crescendo outra vez, olha só, até o ponto dela passar, né, da temperatura inicial na superfície terrestre.
Tudo bem? Bom, vamos continuar falando aqui então de algumas outras características. Esse dado aqui, para mim, é um dos mais interessantes. Olha só, 99,99% dos gases estão abaixo dos 100 km de altitude. Lembrando que a camada atmosférica tem 10.000 quilômetros. Ou seja, o ar é rarefeito acima dos 100 quilômetros. Então tem quase aí, comparado com essa camada, né, mais perto da superfície terrestre, eu não vou ter praticamente, né, presença de gás aí. A presença de gás vai ser bem pequena. Outra coisa que é interessante aí, esse dado, olha, o ozônio encontra-se entre 20 e 35 quilômetros. É porque o ozônio? Porque o ozônio é o nosso filtro aí, né? Já filtra boa parte dos raios solares que, né, implicam aí num aquecimento terrestre, da superfície terrestre, enfim, ou da camada atmosférica. E para finalizar, olha, é composta por 1% de argônio, 78% de nitrogênio e 20% de oxigênio, né? Então está faltando esse 1% que é composta por outros gases, que eu não coloquei aqui. Aí olha só, a pressão atmosférica é o resultado da força-peso de uma coluna de gases acima do ponto onde está sendo medida. Como nós falamos na aula anterior, de acordo com o que eu vou subindo na atmosfera, a coluna de gases em cima da minha cabeça vai diminuindo. E com isso a pressão também vai diminuindo, beleza? Então a pressão ela decresce com a altura, tá bom? Aí, bom, teve um cara na história chamado Evangelista Torricelli. Nós já falamos sobre ele lá na mecânica, né? Ele que escreveu aquela equação de Torricelli, você vai lembrar? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento escalar. Esse carinha aqui, se liga na bigodeira. Bravo, hein? Então, o Evangelista Torricelli aí, ó, viveu aí em 1608, 1647, século XVII, morreu cedo, 39 anos, era italiano, físico, matemático, fez várias contribuições, tá? Então, ele fez esse experimento aqui. O que o Torricelli fez? Ele encheu um frasco com mercúrio, tá aqui a densidade do mercúrio. O mercúrio tem a propriedade de ser líquido, né? A temperatura ambiente, e ter propriedades metálicas, né? Tem alta densidade, né? Como é que ele é pesado, né? Tá? Então, o Torricelli fez experimento com mercúrio. Então, ele encheu esse frasco aqui com mercúrio, tampou a ponta do frasco e emborcou. Emborcar é tampar a ponta do frasco e colocar ele aqui dentro com a ponta tampada, depois você solta a ponta. Quando ele soltou a ponta, ele viu que a coluna de mercúrio caía e ficava estagnada a uma determinada altura. Se ele repetisse isso 1000 vezes, acontecia de ficar sempre à mesma altura, certo? Aí olha aqui do lado, eu coloquei para vocês uma representação melhor do que aconteceu. Torricelli mediu essa altura e ele viu que estava marcando aí 76 centímetros. Isso ele estava no do mar. Quando ele subia, né, para outras cidades com altitudes em relação ao nível do mar, ele via que essa coluna de mercúrio diminuía. Então, quando ele fazia experimento lá em grandes altitudes, a coluna era menor. Quando ele fazia o experimento né, ao nível do mar, a coluna de mercúrio era de 76 centímetros. Aí, o que ele concluiu? Ora, baseado no teorema de Stevens, a pressão desse ponto aqui é igual à pressão desse ponto, né? Pontos de mesma altura em um mesmo fluido. Esse ponto aqui faz parte da fronteira, ou seja, ele faz parte do mercúrio também. E esse ponto aqui está dentro do mesmo mercúrio e está na mesma altura. Ou seja, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Só que, quem será que está causando pressão no ponto 1? A atmosfera, tá? Dos dois lados, claro. E quem está causando a pressão no ponto 2? Essa coluna aqui de mercúrio. Então, o Torricelli fez essa conclusão, que a pressão no ponto 1 era a pressão atmosférica e a pressão no ponto 2 era essa pressão dessa coluna de mercúrio, né? A gente pode calcular que pressão é essa através da fórmula do Stevens. Aí a primeira conclusão que o Torricelli chegou foi essa daqui, ó, que a pressão atmosférica é igual a uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Tá bom? Então você vai ver na química, por exemplo, falando que a pressão atmosférica é igual a uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de Hg. Beleza? Agora, olha a segunda conclusão que ele chegou. Se liga aqui. Conclusão 2. Como P1 era igual à pressão atmosférica e P2 era igual à pressão da coluna de mercúrio, a gente pode calcular com a densidade, a gravidade e a altura. Olha só o que o Torricelli fez. Ele igualou os dois valores, pela lei de Stevens, né, pelo teorema de Stevens. Aí ele fez o seguinte, a pressão atmosférica, então, é igual àquela pressão daquela coluna de mercúrio. Ele colocou os valores aqui, ó, densidade do mercúrio, tá? Tá faltando aqui um vezes 10 elevado ao cubo, perdão, que a densidade do mercúrio tem que estar em
quilograma por metro cúbico, tá? Então, 13,6 vezes o valor da gravidade, vezes a altura de 76 centímetros, passei para metro, vezes o 1000 aqui para passar para quilograma, né, por metro cúbico. Fazendo toda essa conta, nós vamos chegar que a pressão atmosférica, né, é igual a aproximadamente igual a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 a quinta pascal, porque pascal é a mesma coisa que newton por metro quadrado, tá? Então ele foi a primeira pessoa a chegar a um valor da pressão atmosférica no sistema internacional. Então, sempre quando nós vamos precisar de usar esse dado em algum momento, a pressão atmosférica vai ser 1,0 vezes 10 elevado a quinta, tá? E a terceira conclusão é que se a gente repetir essa conta aqui, sabendo já o valor da pressão atmosférica, porém fazendo essa conta com a água, botando aqui a densidade da água que é 1000, a gente descobre que a altura de coluna de água para fazer a pressão de uma atmosfera é uma altura de 10 metros. Por isso que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera. Então, eu estou na superfície da água, a pressão é uma atmosfera. Eu desço 10 metros de profundidade, a pressão agora é 1 da atmosfera mais 1 ATM referente a essa coluna de 10 metros. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade, na água doce, eu tenho aí um aumento de 1 atmosfera. Aí a gente aproxima esse valor para a água salgada também, mas a gente sabe que por conta do sal, a densidade da água é maior, então a pressão é um pouco maior. Beleza? Mas aí você tem que gravar esse dado aí. Tranquilão, lindões? Bom, era isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vocês podem pegar os exercícios que eu separei para vocês trabalharem os conteúdos e a gente se vê na aula de segunda-feira para tirar as dúvidas. Tamo juntão, aquele abraço. Hoje nós vamos dar. Lindões, então é isso. Vou voltar aqui para mim. Eu resolvi passar o videozinho, porque toda vez que eu vou fazer esse comentário aqui antes da aula, eu demoro mais tempo do que o vídeo que eu gravei. Demorou para ser exibido. Então eu falei, vamos fazer esse teste aí. Bom, fazer o seguinte, Lindões. Eu vou compartilhar com vocês aqui logo a tela do whiteboard, para a gente começar a trabalhar as ideias que foram trabalhadas aqui no vídeo, né? No texto, no vídeo de aula, no caso. Deixa eu só admitir que tem uma galera lá. Ó, o whiteboard iniciou. Esse é um minutinho, dois. Enquanto eu estou aqui abrindo o programa, eu estou abrindo aqui as questões que a gente estava trabalhando, tá? Fiquem aí. Galera, conheci um. Enquanto abrindo aqui, lembrei de uma parada que eu vi esse final de semana, ouvi na verdade. Meu irmão me mostrou um álbum novo do Maneva. Não sei se vocês gostam desse cantor, ou dessa banda, na verdade. Deixa eu abrir minha câmera que estava fechada. Maneva, né? Eu nunca fui fã, não, porque não é aquela banda raiz, né? E tem esse preconceito aí. Mas conheço algumas músicas. Aí, cara, os caras gravaram um álbum chamado Tudo Vira Reggae. Né? E você tem que gostar um pouquinho desse ritmo aí. Cara, eles gravaram, sabe o quê? Evidências em reggae. Não acreditei nisso, não, cara. Tem várias músicas top no álbum deles. É tudo regravado, né? E aí eles gravaram Evidências. Já ouviu, Rafael? Cara, porra, massa. Heitor. Cara, muito top o álbum. Muito top, muito top, muito top. Se não tivesse tempo, colocado pra vocês aqui verem. Cara, ouvirem, né? Um pedacinho. Muito maneiro. Chega mais, lindões. Então, nós estávamos falando aqui. A gente parou lá embaixo aqui, ó. Isso aqui é toda a nossa aula que a gente foi montando devagarzinho, né?
Aí eu falei das altitudes, né? Falei aqui da represa, não sei se vocês vão lembrar. Isso aqui é importante para lembrar. Sem precisar, de repente, saber fazer a conta. Óbvio que fazer a conta é top, né? Porque se o Enem botar aquele estilo de questão que ele bota uma mais fácil de um assunto e uma mais complexa do mesmo assunto, e aí você, por exemplo, né, por sorte, num chute acerta a difícil e erra fácil, você tem uma pontuação menor. Então o legal é você acertar fácil e, obviamente, acertar difícil também desse mesmo assunto. Então, enfim, a fácil desse assunto aqui seria essa teoria, essa ideia de você saber que a profundidade, quanto mais profundo eu estou num fluido, mais pressão esse fluido está fazendo em cima de mim, que a pressão atmosférica é devida a essa coluna de fluido aí de 10 mil metros de altitude, né? Uma outra informação importante ali da camada atmosférica é que a... Isso também é uma verdade, mas tem um consenso, tá, Samuel? Entre o que o Enem acha que é difícil e o que ele acha que é fácil. Porque tem algumas habilidades, alguns conceitos que você coloca numa questão que você torna ela difícil, né? Mas é nesse contexto aí que o Enem tá se referindo. Mas, enfim, até esqueci o que eu estava falando de antes. Lembrei que eu estava falando. Eu fui responder o Samuel aqui e me perdi. Mas enfim, tá? Mas aí voltando, agora acho que eu lembrei. Aí agora aqui voltando então a falar aqui dessa parte do Enem, então a gente tem que lembrar disso. Ah, tá, sobre a camada atmosférica que eu estava falando. Que, pô, você viu ali no videozinho, o dado que eu mostrei para vocês? A camada atmosférica ela tem cerca de 10 mil quilômetros de altitude. Mas 99% dela está abaixo dos 100 quilômetros de altitude. Então a concentração de gases é enorme ali. Eu queria, antes, só faltou de eu comentar alguma coisa naquele vídeo ali, porque eu quis gravar ele full time, assim, sem corte, né, sem emenda, sem edição, que dá trabalho e tal, e ele fica um pouco mais pesado também. De uma parte interessante que é essa parte aqui. Assim, não é que é interessante, eu não comentei essa parte aqui, ó. Que as nuvens elas se formam aí a cerca de 10 quilômetros de altitude, né? Então, só para a gente ter uma noção de proporção aí da camada atmosférica, olha só. Essa partezinha, eles gostam de botar o monte mais alto do mundo, que é o Everest, né? Pra gente comparar. Você vê que o ser humano, para subir o Everest, putz, cara tem que treinar pra caramba. Enfim, eu achei essa tabela aqui muito importante, porque tem muitas informações aqui nessa tabela, tá? Tabela não, nesse diagrama, nesse gráfico aqui. Principalmente essa ideia aqui, ó, da temperatura. O Enem adora colocar uns gráficos esquisitos pra gente, tá? Então esse gráfico aqui vai falar só ó, aqui embaixo, temperatura, do outro lado, altitude, e nesse lado de cá, MB. Eu só me atentei que tinha isso aqui agora. Alguém sabe, contribuindo aí para nossa aula, que unidade de medida é essa, MB? Se não souber, joga no Google agora aí pra gente. MB, bota aí 100 MB, que vai aparecer alguma coisa aí. Deixa eu abrir o chat outra vez aqui, acabei fechando. Ora. Tava falando desse gráfico aqui, ó. Não tava falando do gráfico que não tava aparecendo para vocês, Linguantes. Tava falando desse gráfico aqui, ó. Então olha só para esse gráfico. Como é que é um gráfico que o Enem adora, né? Porque os eixos dele, megabytes. Megabytes? Ah, não, mas não deve ser isso não. Nesse contexto aqui não deve ser megabytes, ó. Nesse contexto não deve ser megabytes. Será que? Acho que não, hein? Deve ser outra coisa. Mas enfim, ó. Eixo X, temperatura. Achei aqui. Achou? Aqui, a proporção aqui é 760 milímetros de mercúrio, são 1013,25 MB. Mas não tem um nome que significa MB? Ah, milibar, boa. Ah, então unidade de pressão mesmo, né? É o barômetro, é um instrumento que utilizado para medir pressão. Então, ao nível do mar, eu tenho aqui, ó, 100 mil MBs, né, aqui, aparentemente ao nível do solo. E aí eu vou subindo na atmosfera, olha só, vai diminuindo aí esse milibar, né, com unidade de pressão. Tem uma outra unidade de medida de pressão que é a TOR, que é do Torricelli, é uma unidade de medida de pressão. Deixa
Show, massa, esse gráfico é muito interessante. Se vocês tivessem pego uma questão dessa aqui, o cara ia perguntar assim, qual é a que altitude a temperatura é menor? O que vocês iam marcar? Marcar ou falar, responder? E aí? Difícil essa, hein? Aqui a altitude é a menor temperatura da atmosfera. Aí você vinha aqui para cá, ó. No eixo X, a menor, a menor. Que a maior não tem como falar, porque a maior, o gráfico extrapola para cá, ó, não dá para a gente ver qual é a maior. Mas dá para saber qual é a menor. Olha só, eu começo a temperatura de abaixo de 20 acima de zero aqui no solo. Ó. Aí eu venho olhando, eu tenho que sempre. Ah, já sei o que eu vou fazer para vocês. Eu tenho que sempre olhar a régua vertical. Vou botar uma régua vertical aqui. E boa, Samuel. Isso aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Ó, eu tô, aí se eu olhar para cá, esse ponto aqui tá a menos 20 graus, aí aqui em cima eu tenho menos 20, aqui menos 20 de novo, aqui menos 20 de novo. Né? Aí se eu procurar a menor temperatura, eu tenho que procurar aqui o menor ponto onde tem vermelho, né? Olha lá, ó. Então eu tô aqui, a temperatura, se eu quiser saber qual é a temperatura, ela estaria entre menos 80 e menos 100, né? Mais perto, acho que tá na metade ali. Vou botar então menos 90 graus. Aí eu tô aqui na altitude entre 90 e 80 quilômetros. Beleza? Uns 85 quilômetros de altitude. Tá entre aí na meio da mesopausa, né? Entre a termosfera e a mesosfera. Essa regiãozinha aqui. Que é a menor temperatura. E a maior, não dá para saber porque o gráfico extrapola. Para o gráfico, né? Para nós aqui, se olhar só pelo gráfico, a gente pode falar que é acima de 60, né? Aqui, ó. A maior temperatura, acima de 60 graus. Por isso, quando você vê astronauta, ele tá com aquela roupona branca, ou uma roupa mais brilhante, né? Justamente para poder repelir aí, ou, no caso, refletir os raios. Então, você já passou dos 35 quilômetros de altitude, você já não tem aquela camada de ozônio já para poder dar uma filtrada nos raios para você. Então, você fica mais suscetível. Você tem que usar uma roupa que espelhe esses raios aí. Então, você tem que usar uma roupa brilhante, né? Depois nós vamos falar sobre isso lá na óptica, né? Estudar um pouquinho sobre óptica, entender por quê, né? Na termo também, não sei se vocês já estudaram com o Luizão, um meio de propagação que é meio de propagação por irradiação, já viram essa? Tem como você propagar calor por três meios, né? Condução, convecção e irradiação. Então, quando você bota uma roupa brilhante, no caso assim, espelhada, ela vai refletir os raios as ondas de calor, né? São que é a faixa de frequência que transmite ali, que leva, que propaga o calor. Essa modalidade de energia térmica aí. Show! Beleza? Então, deixa eu vou pegar uma questãozinha, vou colocar aqui para a gente dar uma trabalhada nessa ideia de pressão atmosférica e nessa ideia aqui do teorema de Stephen. Vamos ver como é que é, a gente vai trabalhando devagarzinho essa ideia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O teorema de Stephen estava falando disso aqui, ó. Disso. Já pararam pensar? Isso aqui é uma discussão enorme, porque a quem causa pressão em cima do ponto B é esse fluido aqui. Então a pressão deveria ser menor. Só que a pressão causada nesse ponto aqui é essa coluna de fluido mais a coluna de atmosfera que está em cima dessa superfície aqui, certo? Se tivesse diferença entre a pressão nesse ponto e nesse, o B seria menor pressão e o A seria maior pressão. Aí você ia ver o fluido escoando para lá. Mas isso já aconteceu quando você encheu o frasco. Quando você encheu o frasco, o fluido se deslocou para lá justamente pela diferença de pressão. Aí quando ele foi totalmente preenchido e deixado parado, né, em repouso, aí houve um equilíbrio ali. Então eu posso certamente afirmar que a pressão aqui, ó, nesse plano que passa pelo ponto A e pelo ponto B, a pressão é igual em todos os pontos. Tá? Se eu fosse pensar, por exemplo, um mergulhador aqui, e aí ele entrasse para debaixo de uma caverna, a pressão ia diminuir? Pô, a pressão continua a mesma lá embaixo, né? Então, por isso o nome paradoxo. Agora, deixa eu pegar lá a questãozinha que eu já botei aqui na goma já. Só um tempinho.
Vamos começar com o Steve. Olha que mole essa questãozinha aqui. 2020 da UERJ, tá? Alguém vai tentar esse vestibular, aliás? UERJ? Nem sabia que existia? Tem umas universidades do Rio de Janeiro que são muito top, né? Então olha isso, olha aqui, ó. Fala assim. O Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia. Alguém já foi? Ainda não saí da América do Sul. Aliás, ainda não saí nem do Brasil. Mas tenho maior vontade de conhecer umas coisas da América do Sul, principalmente o Peru, né, e a Bolívia, que tem um montão de coisa aí pra gente ver. O México também parece que é brabo também. Uma vontade. Também não, Samuel, mas vamos chegar lá ainda. É falta de tempo e organização. E dinheiro também, né, claro. Chega mais. Olha só, ele se encontra, perdão, a 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Aí ele fala, com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Aí ele fala, admita que a cada 1.000 metros de altitude a pressão atmosférica reduz a 0,1 atmosferas. Aí ele fala, estimem em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino em uma profundidade de 200 metros. Vamos representar aqui em termos de desenho o significado disso. O que está com vocês entenderam a questão? Então, o lago está a 4.000 metros de altitude. Eu já não posso falar que a pressão atmosférica aqui é 1 atm, porque não vai ser. A pressão atmosférica aqui é menor que 1 atm, com certeza. Por que é menor que 1 atm? Porque a pressão atmosférica de 1 atm é o nível do mar. E aí essa cidade está a 4.000 metros de altitude. Então o que ele falou para mim? Que a cada 1.000 metros de profundidade, a pressão de altura, perdão, a pressão se reduz a 1 atm. Então se o cara está a 4.000 metros, qual é a pressão lá? Ao nível do mar é 1. A cada 1.000, 0,1 menos. Bota fé? Então, se o cara está a 4.000, é 0,1, 0,1, menos 0,1, menos 0,1, né? Então, a pressão atmosférica lá naquele lago ali é um 1 do nível do mar menos 4 vezes 0,1. Vocês concordam? Que é o quê? Que é isso aí que Samuel falou ali. A pressão atmosférica lá em cima é 0,6, então, atmosferas. Por quê? Porque o nível do mar é 1 e a cada 1.000 metros eu tenho 0,1. Então o cara está a 4.000 metros, 4 vezes, né? Renan também falou? Desculpa, Renanzinho, porque subiu aqui o chat. Eu deixei o chat só uma filetinha e aí não deu para ver. Perdão. Agora eu vi aqui. Show. Deixa eu até aumentar esse chat aqui. Tirar um negócio que estava aqui em cima. Bom dia, Lila. Beleza. Então nós já sabemos a pressão atmosférica lá naquele lugar. Aí ele está querendo saber a pressão quando você colocar o submarino a 200 metros de profundidade. Aí, meu amigo, você vem aqui, ó. Você vem aqui, meu amigo, e coloca pressão hidrostática, pH, tá? Vai ser a pressão atmosférica local, que nós já acabamos de calcular, mais a pressão causada pela coluna de água, que o submarino vai descer na água, né? Basicamente isso aqui em termos de desenho. Nós temos a superfície,
Aí nós temos a pressão atmosférica lá naquele lugar causada pelaquela coluna de fluido, que é pequena, porque nós estamos a 4.000 metros de altitude. E o submarino vai descer. Aí faz de conta, então, aqui, ó. Isso aqui vai ser o submarino que eles vão lançar lá nas 200 metros de profundidade. Sputnik. E aí eles estão falando que essa profundidade aqui é de 200 metros. Aí a pergunta é, qual é a pressão aqui embaixo? Em ATM. Ora, eu vou calcular em Pascal. Depois eu transformo para ATM. Tá? Porque eu não tenho como calcular esse termo aqui em ATM já. Por quê? Porque eu vou usar a gravidade igual a 10, vou usar a altura igual a 200 metros, 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, né? A altura igual a 200 metros e a densidade vai ter que estar em quilograma também. Então não vai sair em ATM, vai sair em Pascal ou Newton por metro quadrado. Aí, enfim, depois no fim a gente vai fazer uma transformação. Então agora é substituir, ó, a pressão que nós já sabemos aqui. Esse dado tem que entrar na conta de alguma forma, só que não em ATM, tem que entrar em outra unidade de medida. No caso, a Pascal. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, o que eu sei? O que eu sei? Que essa informação devia estar na prova em algum lugar, né? Que tem que falar que a pressão atmosférica é igual a nananã, né? Tem que falar aqui que a pressão atmosférica... Ah, tá. Perdão. Olha só como vai ficar muito mais fácil de fazer essa questão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em quantos ATMs? Que a gente acabou de ver no vídeo. 1. A cada 10 metros eu aumento 1 ATM, né? Quer ver? Vamos fazer essa questão sem fazer essa conta. Agora que eu pensei melhor. Se eu estou a 200 metros de profundidade, são quantos ATMs a mais? Ah, vou fazer a regra de 3. Ó, boa, Samuel. 10 metros de profundidade equivalem a uma atmosfera, um acréscimo de uma atmosfera. Se eu estou a 200 metros de profundidade, eu vou ter um acréscimo de quanto? X. Aí eu vou fazer X vai ser igual a 200 vezes 1 dividido por 10. Que vai ser 10 vezes X, né? Então eu vou passar o 10 dividindo depois. Isso aqui vai me dar aí 20 ATMs. Ora, eu já sei que a pressão lá em cima lá é 0,6. Oxe, peraí, também não, né? Vou apagar. É 0,6 mais 20 atmosferas, devido à profundidade. Então eu vou ter uma pressão atmosférica lá embaixo de... Ah, professor, para que o cara quer saber qual é a pressão lá no fundo? Ah, ele vai mandar o submarino, aí chega lá o submarino a 10 atmosferas e ele não foi feito para isso, ele estragou. Aí o cara fala, ah, estragou, vou mandar outro. Não é assim, né? O cara tem que projetar a parada lá. Ah, não, peraí. Não é que tem, que a gente já resolveu aqui sem transformar, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar os números aqui para calcular, igual eu vou fazer aqui agora, Samuel, ó, eu vou fazer pH, vai ser igual. Aí eu tenho que colocar aqui o valor da pressão atmosférica local em Pascal, mais... E aí, na hora que eu fosse colocar a continha aqui, eu ia colocar a densidade da água, que é 1000, a gravidade, que é 10, e a profundidade, que é 200. Esse número aqui, esse produto aqui, sai em Newton por metro quadrado. E esse cara que a gente ia colocar na fórmula, esse aqui, ele está em ATM. São unidades de medida diferentes de pressão. Tá? Então, se eu fosse fazer essa conta, eu teria que fazer em Pascal ou Newton por metro quadrado, a mesma coisa, depois fazer uma regra de 3 e transformar. Mas já dá para a gente transformar aqui, porque nós já sabemos essa ideia. Note que ele não deu no texto isso, Samuel. Ele não falou que a cada 10 metros de profundidade aumenta uma atmosfera. Se ele não fala, é porque você tem que calcular. Agora, se você soubesse essa informação, você vai fazer essa continha como nós fizemos aqui. No caso, então, nós resolveríamos essa prova com 2 regras de 3. Nós fizemos uma regra de 3 aqui em cima e outra regra de 3 aqui embaixo. Show? Maneirinha, né? Posso pegar a próxima?
Fala, lindões, fala comigo. Vou pegar a próxima então, hein? Vamos lá, pera aí. Vai ficar a tela escura aí porque eu tô pegando a questão. Essa que eu vou pegar agora, nós vamos utilizar o Steven para começar a questão, tá? O teorema do Steven, na verdade, né? Pegou mal aí, vou usar o Steven, é brincadeira, hein? Bora, PC. Então, chega mais. Em um tubo transparente, em forma de U, vou começar, depois, depois quando amanhã acabar, porque eu vou emendar uma aula na outra, aí eu vou, a tia Sandra vai mandar o link desse vídeo que eu postei para você, que eu mostrei para vocês, e aí eu vou postar a atividade já com os exercícios do livro, para vocês treinarem, tá? Então aqui é só um inicial, se vocês puderem tirar o printzinho, vai ser top para vocês na hora de treinar isso no livro. Se liga aqui, ele está falando em um tubo transparente, em forma de U, né? Aqui seria um nível de água usado numa construção civil, por exemplo, para marcar pontos de mesma altura. Ele fala assim, verteu-se em uma das suas extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível em relação à água, tá? Ou seja, que não se dissolve na água, beleza? Ele se mistura porque eles estão juntos ali no mesmo recipiente. Mas miscível te dá uma ideia de mistura, mas não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com dissolver. Então são dois líquidos que não se dissolvem, por exemplo, água e óleo. Aí ele vem aqui e fala, a figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido em cinza após o equilíbrio. Está aqui. Aí ele vem, qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em grama por centímetro cúbico? Ele está perguntando qual é a quantidade desse líquido aqui, ó. A densidade dele. Aí você começa, aí pumba. Se você não lembrar do teorema de Steven, você não vai conseguir resolver esse problema. Porque você só consegue resolver esse problema tendo esta ideia aqui, ó. Note que esse ponto azul, que eu vou chamar de ponto A, está na mesma altura, horizontalmente falando, que esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Note também que esse ponto A aqui, ele faz parte da fronteira. Eu escolhi justamente ele porque ele faz parte da fronteira. Ele tanto está no líquido de cima quanto está no líquido de baixo. Vocês concordam comigo? É possível isso? É possível isso. Enfim. Então, por Steven, ele falou o seguinte, pontos de mesma altura em um mesmo fluido estão sob mesma pressão. Ou seja, o ponto A tem a mesma pressão que o ponto B. Esse aqui é o teorema do Steven. Só que o ponto B, ele sofre a pressão dessa coluna de fluido aqui, mais a atmosfera porque ele está aberto. Se tivesse fechado, não teria atmosfera ali não. E o ponto A, ele sofre a pressão desse fluido aqui, que é o mais escuro, mais a pressão atmosférica. No caso, é a mesma pressão atmosférica. Ah, professor, mas não está numa altitude ali? A diferença de altitude é muito pequena, então não tem diferença de pressão atmosférica ali, não. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever aqui, e nossa aula vai terminar, tá, lindões? Já vou me despedindo, quero que vocês tenham uma excelente semana aí. A gente vai conversando ao longo da semana, tá? Mas aí vai cair e a gente já sabe já. Aí, lindões, começa a partir disso aqui, ó. Pressão no ponto A é causada por quem? A atmosfera mais aquele fluido ali. Aí eu vou colocar densidade do fluido, no caso ali deve ser a água, com certeza, a gravidade e a altura de água. Olha que danado, o que ele fez aqui, nada a ver. E do lado direito, quem está causando a pressão no ponto A? Aquele fluido ali, que eu não sei qual é, vou colocar só D, G, H, mais a pressão atmosférica. Show? Aí note que elas vão se cancelar. A pressão atmosférica de um lado cancela a pressão atmosférica do outro, né? Porque os dois são positivos. Quando eu passar uma das duas para o mesmo lado, né? Deixar as duas do mesmo lado, uma vai ficar positiva, outra negativa, com o mesmo valor. Então elas vão acabar se anulando.
Outra coisa que anula aqui também é a gravidade, olha só, esse valor de G anula esse valorzinho de G aqui. Então, o que sobra para mim? Que a densidade da água vezes a altura de água vai ser igual à densidade daquele fluido, que é o que a gente quer saber, vezes a altura do fluido. Aí eu substituo aqui. A densidade da água é quanto? 1. A altura de água são 6 centímetros, eu posso deixar em centímetros. A densidade do fluido é o que eu quero saber, e a altura de fluido do lado direito é 9. Olha só. Aí eu vou ficar 9 dividido por... O 6 dividido por 9 é igual a D. Tem que ser menor que 1, né? Por que tem que ser menor que 1? Se o fluido ficou em cima da água, é porque ele é mais leve, então ele tem que ter a densidade menor do que da água, que é 1. Então, com certeza, teria que dar menor que 1 aqui, eu já teria que esperar esse resultado. Aí, fazendo essa conta, 6 por 9 é a mesma coisa que... Deixa eu ver aqui. 2 terços vai dar 0,06. Então, a densidade desse fluido aí, ó, vai ser 0,6666. A gente pode aproximar. A gente pode aproximar. Opa. A gente pode aproximar para 0,7 gramas por centímetro cúbico. E aí a gente marca aqui a respostinha aqui. E nós estamos juntos.